Caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e nós vamos para mais um vídeo da série de Apocalipse. Neste vídeo, trabalhando o capítulo 3, versos 7 ao 13. Igreja, olhe para as oportunidades e não para os obstáculos. Agradeço muito a sua atenção e não esquece de ler primeiro o texto, se possível, para depois assistir o vídeo. Vamos ver na introdução o que o vídeo vai falar conosco. Jesus envia carta às 7 igrejas da Ásia. Para 2 igrejas, Jesus só tinha elogios: Esmirna e Filadélfia. Para 4 igrejas, Jesus tinha elogios e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Para uma igreja, Jesus só tinha críticas: Laodiceia. Segundo, nessas cartas, Jesus revela que ele não vê a igreja com os mesmos critérios que nós vemos. As igrejas nem sempre são o que apresentam ser. Há gritantes contrastes quando as igrejas estão sob o olhar perscrutador de Jesus. Éfeso era uma igreja ortodoxa, mas sem amor. B. Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, mas rica diante dos olhos de Jesus. C. Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás, mas Antipas está pronto a morrer como mártir por amor a Cristo. D. Tiatira, a igreja se torna mundana como a cidade, mas uns poucos crentes ainda permanecem fiéis. E Sardes tem a mesma fama de uma igreja viva, mas aos olhos de Cristo ela está morta. Outros estão no CTI espiritual e poucos ainda não se contaminaram, o que nós chamamos no texto de remanescente. F. Filadélfia tem pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel diante de quem Jesus colocou uma porta aberta. G. Laodiceia considera-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo é pobre, cega e nua. Terceiro ponto dessa introdução. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades, fundada por colonos provenientes de Pérgamos, sob o reinado de Átalo II, nos anos de 159 a 138 a.C., a cidade estava situada num lugar estratégico na principal rota do correio imperial de Roma, para o Oriente. A cidade era chamada a Porta do Oriente. Também era chamada de Pequena Atenas, por muitos templos dedicados aos deuses ter nessa cidade. A cidade estava cercada de muitíssimas oportunidades. Em quarto tópico, Átalo amava tanto a seu irmão Eumenes, olha que nome lindo para você colocar no seu filho, Eumenes, que apelidou-o de Filadelfos, o que ama o seu irmão, que deu esse nome à cidade. Quinto, para esta jovem igreja, Jesus envia uma carta e nos ensina várias lições que nós vamos ver aqui neste vídeo. Primeiro ensinamento que nós vamos abordar no vídeo de hoje, eu sei que você está com muita vontade, não deixa de se inscrever em nosso canal. Vamos lá? Jesus não só conhece a igreja, ele também conhece a cidade onde a igreja está inserida. A mensagem de Jesus à igreja é contextualizada. Jesus conhecia a igreja e a cidade. Ele fazia uma leitura das Escrituras e também do povo. Sua mensagem era absolutamente pertinente e contextualizada. Ele falava uma linguagem que o povo podia entender. Ele criava pontes de comunicação. Precisamos conhecer a Bíblia e conhecer a cidade onde nós estamos. Precisamos conhecer a mensagem e, igualmente, conhecer o povo para quem nós ministramos a mensagem.
Precisamos interpretar as Escrituras e a congregação que participamos. Queridos e queridas, as estratégias que são boas para uma cidade podem não ser pertinentes para uma outra cidade. Os métodos usados num bairro podem não ser adequados num outro bairro dentro de um outro contexto. Precisamos ousar mudar os métodos sem mudar o conteúdo do Evangelho. Como fazer isso? Vamos aprender devagar aqui, né? A cidade foi fundada para ser uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. Átalo criou a cidade para ser a embaixadora da cultura helênica. Helenismo é a cultura grega, né? Relembrando aí vocês as outras aulas, porque Grécia, na língua original desse povo, o grego, né, é helenismo, né? Por isso cultura helênica. Missionária da filosofia grega, mas Cristo diz que a igreja que ele colocou uma porta aberta diante dela, para ela proclamar não só a cultura grega, mas o evangelho da salvação. A cidade foi castigada por vários terremotos e as pessoas viviam assustadas pela instabilidade. Existiam muitos terremotos e grandes terremotos de terra na cidade. Na cidade de Filadélfia, que nós estamos falando. Muitos viviam em tendas fora da cidade. Paredes rachadas e desabamentos eram coisas comuns à cidade. Era uma região perigosamente vulcânica. O terremoto do ano 17 d.C., que destruiu Sardes, também atingiu Filadélfia. Mas, para a igreja assustada com os abalos sísmicos da cidade, Jesus disse: ao vencedor, falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Verso 12. A cidade foi batizada com um novo nome depois da sua reconstrução. Por volta do ano de 90 d.C., com a ajuda imperial, Filadélfia tinha sido completamente reconstruída. Em gratidão, passaram o nome da cidade para Neo-Cesareia, a nova cidade de César. Mais tarde, no tempo de Vespasiano, a cidade voltou a trocar de nome, Flávia, pois Flávio era o apelido do imperador. Jesus então aproveita esse gancho cultural para falar à igreja que os vencedores teriam um novo nome. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Versículo 12. A igreja terá um nome de Deus nela gravada, e não o nome de um imperador, como, por exemplo, o de César. Caríssimos e caríssimas, o segundo ensinamento que o vídeo de hoje traz para nós é: Jesus não apenas conhece a igreja, ele se apresenta como a solução para os problemas que atingem a igreja. Para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, Jesus se apresenta como o santo e o verdadeiro. Versículo 7. Jesus não apenas se apresenta como Deus, mas destaca que ele é separado, possui santidade absoluta em si mesmo, em contraste com os que vivem em pecado. Cristo é santo em seu caráter, obras e propósitos. Ele não é a sombra da verdade. Cristo é a essência da verdade. Ele é Deus confiável, real em contraste com os que mentem. Versículo 9. Ele, Jesus Cristo, não é uma cópia de Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Havia centenas de divindades naqueles dias, mas somente Jesus podia reivindicar para si o título de Deus
verdadeiro, Deus legítimos, Veritas Dei. Ainda hoje, as seitas que consideram os únicos salvos e os únicos fiéis que servem a Deus e não ousam atacar os crentes. Mas esses mestres mentem. Com eles não está a verdade. Com eles não está a verdade. Devemos olhar não para suas palavras insolentes, mas para o Senhor Jesus Cristo, que é santo e verdadeiro. Jesus Cristo não pertence a denominação ou seita qualquer. Jesus é Deus. Ele pertence à igreja. E a igreja vai além dos muros de quaisquer denominação. Para uma igreja sem força aos olhos do mundo, Jesus a parabeniza pela sua fidelidade. Versículo 8. A igreja tem pouca força, talvez por ser pequena, talvez por ser formada de crentes pobres, escravos, talvez por não ter influência política e social na cidade, mas ela tem guardado a palavra de Cristo e não tem negado o seu nome. A igreja era pequena em tamanho e em força, mas grande em poder e fidelidade. Deus, na verdade, escolhe as coisas fracas para envergonhar as coisas fortes. Sardes tinha nome e fama, mas não tinha vida. Filadélfia não tinha fama, mas tinha vida e poder. A igreja tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela, da igreja de Filadélfia, uma porta aberta que ninguém pode fechar. A igreja é fraca, mas seu Deus é onipotente, ou seja, tem todo o poder. A nossa força não vem de fora nem de dentro. A nossa força vem do alto. Caríssimos e caríssimas, para uma igreja perseguida e odiada pelo mundo, Jesus disse que ela é a sua amada. Versículo 9. Grifa isso. Jesus diz que ela é a sua amada. Refazendo essa questão, a igreja é a amada de Cristo. Os judeus diziam que os crentes não eram salvos porque não eram descendentes de Abraão e por isso não tinha parte na herança de Deus. Confere lá no versículo 9. Mas Jesus disse que não é a igreja que vai se dobrar ao judaísmo, mas os judeus é que reconhecerão que Jesus é o Messias e virão e reconhecerão que a igreja é o povo de Deus e verão que Jesus ama a sua igreja. A igreja será honrada. Aqui Cristo está com ela. No céu nós iremos reinar com Ele. Nos assentaremos em tronos para julgar o mundo. Nós somos o povo amado de Deus, seu rebanho, sua vinha, sua noiva, a sua delícia, a menina dos olhos. Para uma igreja que guardou a palavra de Cristo nas provações, Cristo promete guardá-la das provações que sobrevirão. Versículo 10 defende essa temática. A igreja foi fiel a Cristo. Cristo a guardará na tribulação. A igreja guardou a palavra. Cristo guardará a igreja. A igreja de Filadélfia não transigiu nem cedeu às pressões. Pelo contrário, ela preferiu ser pequena, fiel. Pequena e fiel, em vez de ser grande e mundana. Como eu gosto de ironizar nos meus vídeos, nada a ver com as igrejas dos dias de hoje. Imagina! Hoje muitas igrejas têm abandonado o antigo evangelho por outro evangelho mais palatável, mais popular, um tanto adocicado. Um evangelho centrado no homem, antropocêntrico e não em Deus, cristocêntrico. Cristo é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é um muro de fogo ao seu redor. Ela é o povo selado de Deus. E o maligno, nem seus terríveis agentes,
podem tocar a Santa Igreja de Cristo. Ela está segura nas mãos do Senhor. Vamos nos lembrar daquele louvor, né? Castelo Forte. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. Lembra disso? Composição de Lutero? Jesus usa nesta carta 3 símbolos que regem toda a mensagem. Uma porta aberta, a chave de Davi, coluna no santuário de Deus. Sim, é colocada diante da igreja uma porta aberta que ninguém pode fechar. Versículo 8. Cristo é chamado como aquele que tem a chave de Davi. Versículo 7. Enquanto o vencedor é feito de uma coluna no santuário de Deus. Versículo 12. Essas 3 figuras sugerem os 3 próximos pontos do nosso ensinamento. E aí nós entramos para o terceiro ponto, que é o primeiro dos 3 próximos. Jesus não apenas conhece as fraquezas da igreja, mas coloca diante dela uma grande oportunidade. Versículo 8. A primeira porta aberta é a oportunidade da salvação. Jesus disse em João, capítulo 10, verso 9, que ele é a porta da salvação, da liberdade e da provisão. Ele também usou essa figura no Sermão do Monte. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Mateus 7, versos 13 ao 14. Vemos aqui 2 portas, e ambas estão abertas. Uma dessas portas abre sobre uma rua larga e cheia de gente que caminha para a destruição, o inferno, a condenação. A outra porta abre-se para um caminho estreito e escassamente povoado que leva à vida eterna. Jesus contrasta 2 caminhos, 2 portas, 2 destinos. Ambas as portas estão abertas e convidando as pessoas. Para entrar na porta estreita, é preciso se curvar. Não se pode levar bagagem e só se pode passar um de cada vez. É estreito. Eu falei com vocês que era estreito. A segunda porta é uma oportunidade de evangelização. As angústias da cidade são como que o grito de socorro dos homens carentes, aqui homens e mulheres, né? Carentes do Evangelho. Jesus fala de uma porta de oportunidade para se pregar o Evangelho. Paulo via a idolatria de Atenas como uma porta aberta para falar do Deus desconhecido. Lembra disso? Quando o apóstolo Paulo ficou 3 anos em Éfeso, pregando o reino, ele disse: se abriu para mim uma porta ampla e promissora. 1 Coríntios 16, 9. Quando estava preso em Roma, apesar de já ter resultados tão fantásticos, conforme o relato de Filipenses, capítulo 1, ele pede à igreja: orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Colossenses, capítulo 4, versos 3 ao 4. Você pode meditar depois desse vídeo. A igreja de Filadélfia tinha 3 problemas para aproveitar a oportunidade desta porta aberta. Era uma igreja muito fraca. O versículo 8 diz isso. Congregação pequena,
formada de crentes pobres, escravos, fazendo com que tivesse pouca influência sobre a cidade, mas isso não devia detê-la ao evangelismo. B. Havia oposição à igreja na cidade de Filadélfia. Versículo 9. Os judeus chamados por Jesus, sinagoga de Satanás, perseguiu a igreja. No começo, os crentes começaram até mesmo a recuar. Então, Cristo diz para a igreja: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aqueles que hoje perseguem vocês virão e se prostrarão diante de vocês e saberão que eu os amei. C. A ameaça da futura tribulação. Lá no versículo 10. Seria aquele momento apropriado para o evangelismo? Não seria um tempo para recolher-se e manter-se seguro em vez de avançar? Cristo diz: não. Ele promete guardar a igreja e a encoraja a cruzar a porta aberta sem medo. Não basta ser apenas uma igreja que guarda a palavra, como está no versículo 8, é preciso proclamar a palavra. Não basta não negar o nome de Cristo, como também diz o versículo 8, é preciso anunciá-lo. Não basta ser uma igreja ortodoxa, é preciso ser uma igreja missionária. Assim como a cidade tinha uma missão de ser a missionária da cultura grega, a igreja deveria ser a missionária do Evangelho. A porta estava aberta. A porta está aberta. Precisamos aproveitar as oportunidades enquanto é dia. Quais são as portas abertas que Jesus tem colocado diante da nossa igreja? A. Evangelização através da escola dominical e dos cultos. Convide seus amigos. Isso mesmo. Meus amigos para a escola dominical e para os cultos? Sim. Pode convidar. Qualquer pessoa pode se matricular na escola dominical, mesmo nem sendo cristão. B. Evangelização através de reunião nos lares. Convide seus amigos para estudar a Bíblia com você. C. Evangelização através dos encontros de casais. D. Evangelização através dos meios de comunicação, TV, rádio, internet, livros, CDs, DVDs, folhetos e abertura de novas congregações em nossa cidade. Tudo isso são portas de evangelização. Não há desculpa. Até o nosso canal é uma porta de evangelização. Vamos para o quarto tópico do ensino aqui hoje. Jesus não apenas conhece as dificuldades da igreja, mas dá-lhe uma grande garantia. Isso mesmo, uma grande garantia. Versículo 7. Jesus tem em suas mãos toda a autoridade. Quem tem as chaves tem autoridade. Jesus tem nas mãos, Jesus tem não apenas as chaves da morte e do inferno, como diz Apocalipse 1,18, mas também tem a chave de Davi, a chave da salvação e da evangelização. Ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto a porta. Ninguém pode entrar quando ela se fecha. Se a porta é o símbolo da oportunidade da igreja, a chave é o símbolo da autoridade da igreja. Eis aí a chave da vitória, que nós aqui no vídeo vamos chamar de chave para a evangelização. Jesus tem em suas mãos a chave da salvação. Ninguém, senão Jesus, pode abrir a porta da salvação. A chave está na mão de Cristo e não de Pedro. Jesus, na verdade, disse à pedra: dar-te-ei as chaves do reino do céu.
Mateus 16, 19. E Pedro usou-as. Foi por meio da sua pregação que os primeiros judeus foram convertidos, lá na cena do Pentecostes, em Atos 2. Foi mediante a imposição das suas mãos e a de João. O Espírito Santo foi dado aos primeiros crentes samaritanos, Atos capítulo 8. Foi através do seu ministério que Cornélio e sua casa, os primeiros gentios, foram salvos. Atos capítulo 10. Pedro, de fato, abriu o reino dos céus para os primeiros judeus, os primeiros samaritanos, os primeiros gentios. Mas as chaves estão agora nas mãos de Jesus Cristo. A porta da salvação foi e ainda está aberta. Todo aquele que se arrepende e crê pode entrar. Mas é necessário que nós dizemos isso. Um dia esta porta será fechada. O próprio Cristo a fechará. Porque a chave que abriu irá fechá-la novamente. E quando ele fechar esta porta, ninguém poderá reabri-la. Tanto a admissão como a exclusão estão unicamente no poder do Senhor Jesus Cristo. Jesus alertou para o perigo das pessoas encontrarem a porta da salvação fechada. Confere lá em Lucas, capítulo 13, 24 ao 28. É possível uma pessoa ser batizada, participar da comunhão e, assim mesmo, ficar fora da porta da salvação. Atentai-vos. Jesus tem a chave da evangelização. Precisamos compreender a soberania de Cristo na realização de sua obra. Há portas abertas e portas fechadas. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando fecha, ninguém abre. Ninguém pode deter a igreja quando ela abre portas que o próprio Cristo abre. Olha o exemplo. Pedro está preso e ameaçado de morte, mas o portão de ferro abriu-se automaticamente. Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, apesar de serem perseguidos, e Paulo apedrejado, viram as maravilhas de Deus e relataram à igreja. A igreja relataram quantas coisas Deus fizera com eles e como abrira os gentios a porta da fé. Atos capítulo 14, verso 22. Cristo tem as chaves e abre as portas. Tentar entrar quando as portas estão fechadas é insensatez. Deixar de entrar quando estão abertas é desobediência. Ouvimos hoje um clamor. Passa, Macedônia, ajuda-nos. Não podemos deixar nossos ouvidos surdos a esse clamor. Evangelismo é uma tarefa imperativa, intransferível e inadiável. Esta igreja tem o projeto de plantar novas igrejas na costa oeste de Vitória e em outros bairros. As portas estão abertas. Aqui no contexto da nossa mensagem, ou do nosso ensinamento, a sua igreja tem projeto de implantar inúmeras igrejas aonde vocês quiserem. Estejam atentos à ordem do Senhor Jesus. Quinto ensinamento do nosso vídeo: Jesus não apenas conhece a pobreza da igreja, mas promete a ela uma grande recompensa e uma gloriosa herança. Versículo 12. Permaneça firme até a segunda vinda de Cristo. Verso 11. Jesus envia um telegrama à igreja. Eis que venho sem demora. Versículo 11. É só mais um pouco e chegará o dia da recompensa.
A herança que Ele reparou para nós é gloriosa. Cristo virá em breve. Não precisamos de nada novo. Precisamos guardar o que nós temos. Precisamos procurar ou proclamar, né? Precisamos procurar proclamar aquilo que nós já possuímos. A coroa aqui não é a salvação, mas é o privilégio de aproveitarmos as oportunidades de Deus na proclamação do Evangelho. Jesus disse para a igreja de Éfeso que se ela não se arrependesse, Ele removeria o seu candeeiro e removeu. O vencedor será coluna no santuário de Deus, como vai dizer o verso 12. Se nós tornarmos peregrinos nessa vida, seremos uma coluna inabalável na próxima. Aqui, os terremotos da vida podem nos abalar, mas no céu estaremos tão firmes e sólidos, uma coluna do santuário do Deus Todo-Poderoso. O vencedor terá gravado em sua vida um novo nome. Verso 12. Este novo nome terá o nome de Deus e da Igreja Nova Jerusalém e do novo nome de Cristo. Pertenceremos para sempre a Deus, a Cristo e ao seu povo. Viveremos com Ele na sua glória excelsa. A conclusão do vídeo de hoje, vamos lá? A porta aberta representa a oportunidade da igreja, a chave de Davi, a autoridade de Cristo. E a coluna do templo de Deus, a segurança do vencedor. Cristo tem as chaves. Cristo abriu as portas. Cristo promete fazer-nos seguros como as sólidas colunas do templo de Deus. Quando Ele abre as portas, nós devemos trabalhar. Quando Ele fecha a porta, nós devemos esperar nele. Acima de tudo, devemos ser fiéis a Ele para sermos, ou melhor dizendo, para vermos as oportunidades e não os obstáculos. Agora é conosco. As portas ainda permanecem abertas. Cristo nos convida, eu e você, primeiramente, a entrar pela porta da salvação. E em seguida, concomitantemente, Ele nos convida a entrar pela porta do serviço da evangelização, ministério evangelístico. Igreja, veja as oportunidades e não os obstáculos. Fiel é aquele que está conosco. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela atenção. Não deixe de se inscrever em nosso canal.